Conselhos para melhorar. Conselhos para que os nossos filhos melhorem. O que a gente pode fazer por eles para que eles melhorem? A primeira ideia é ensiná-los a querer. Querer está vinculado muitas vezes a enfrentar dificuldades. Muitas vezes a esperar por uma recompensa. Muitas vezes a padecer um sofrimento para alcançar algo. Então isso é um treino. É um treino da vontade. Se eles querem fazer algo, é mais provável que eles façam. Então, ensinar o querer, desenvolver a vontade. Uma segunda ideia é aquilo que eu falava da rapidez da confiança. Escutar primeiro. Se a gente escuta, é mais fácil que eles nos escutem. Então, ensiná-los, através do nosso próprio exemplo, a escutar. Muitas vezes a criança começa a falar com 3, 4 anos, ela fala sem parar. Para, vamos escutar. Vamos ouvir uma história sem interromper. Agora me conta a história. Treinar é se ouvir, se escutar. Uma terceira coisa, um reforço positivo. Reforço positivo é você elogiar quando faz bem feito algo. Elogiar, um elogio sincero, é lógico, a gente não vai ser hipócrita, mas o elogio dá muito mais efeito para a pessoa repetir aquele fato do que uma crítica, às vezes, cruel. Eu li uma história de 2 gêmeos, que um virou cientista, o outro virou artista. A explicação era a seguinte: o cientista, que gostava das exatas, ele foi elogiado pelos professores: você é bom de matemática, você vai seguir exatas, você é rápido de raciocínio, ele se sentia bem nas aulas de exatas. E o outro se sentia mal, porque você é burro, você não aprende e tal. E ele foi passar umas férias com a avó, ele fazia desenhos. E a avó: que desenho bonito! Aqueles primeiros rabiscos. Nossa, você podia fazer isso aqui, vai dando sugestões e tal. Comprou um caderno para ele com lápis de cor. Ou seja, ele foi motivado, ele foi elogiado por uma faceta. Poderia talvez ser um grande cientista também, mas ele enveredou pela parte que foi elogiado, foi reforçado, reforço positivo. Um reforço, com relação a reforço positivo, uma dica boa é o seguinte: nunca corrija em público o seu filho. Ele vai se sentir humilhado. Muitas vezes ele vai romper relações, se é adolescente, quando você faz uma correção brusca na frente dos amigos dele. Vai ficar bravo com você: meu pai não me compreende, meu pai não me ouve, não quero mais conversar com meu pai. E acontece. Para recuperar essa confiança de novo, às vezes custa. Então, corrija sempre a sós, num tom positivo. Olha, estou te corrigindo porque eu quero o seu bem, isso aqui está errado que você fez, eu sei que você é capaz de fazer o certo, E assim a pessoa vai se sentir mais motivada, mais interessada em melhorar. Depois, para que nossos filhos se desenvolvam, muitas vezes a gente precisa criar oportunidades para eles, Oportunidade de treinar esporte, põe na natação, depois pode pôr no judô, depois pode pôr na aula de artes, de pintura, de teatro. São vários os campos da vida. Muitas vezes a pessoa nem conhece, nem sabe que existe. Outro dia eu fui assistir um filme sobre flores. A moça, o pai dela criava rosas plantava rosas na França. Ela tem concurso, então é uma coisa muito importante. As rosas, o modo de plantar, o modo de reproduzir, depois as essências que são tiradas para os perfumes. Então tem, assim, se for pensar no mundo como um todo, está cheio de necessidades humanas para serem atendidas, e o nosso filho pode ter um dom, um talento especial para preencher uma dessas necessidades, mas ele precisa ter acesso a essas coisas. O acesso não pode ficar limitado ao conteúdo escolar, uma aulinha de balé e de natação. Lá tem muitas coisas, tanto na área de esportes, quanto de conhecimento, quanto de artes, quanto as próprias necessidades humanas, Como eu falei antes, de ajudar pessoas que precisam. Aí você vai ver um monte de necessidades, às vezes para instruir, para alfabetizar uma criança. Seu filho, às vezes, do 5º ano, ele pode ajudar a alfabetizar uma criança
de 6, 7 anos numa escola pública, por exemplo, né? Muitas pessoas têm essa iniciativa. Faz mais bem porque está ensinando do que porque está aprendendo, né? Esse ato de generosidade. Depois, olhar os filhos nos olhos, né? A gente às vezes fala assim, conversa, cumprimenta sem olhar. Pelos olhos, principalmente as mães, percebem muitas coisas. Percebe a pureza e percebe muitas vezes a malícia que está naquela criança. E às vezes tem que chamar para conversar, olhando nos olhos, ele olha para baixo, percebe que tem alguma coisa errada aí, né? E uma última ideia, que toda educação começa com uma boa comunicação familiar, né? A gente não precisa falar muita coisa da comunicação, né? Mas poderia ter até uma palestra específica mais sobre isso, mas a comunicação envolve aprender a ouvir, aprender a falar, né? Basicamente é isso, uma comunicação familiar. Então, ouvir com atenção, com interesse, para compreender, não para julgar, e depois falar, até ser compreendido. Aquele pequeno lema de São Francisco de Assis, né? Que eu procure mais compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. E aí a gente vai poder educar, porque o filho que se sente compreendido, se sente amado, ele é muito mais fácil de ser educado. A gente vai com critérios transmitindo o que a gente precisa transmitir para ele. Essas são algumas dicas, alguns conselhos para ajudar a educar os filhos. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os castigos. Muita gente pergunta, posso castigar assim? Pode bater, pode não bater? Vamos conversar um pouquinho sobre isso.